O medo de evoluir. Percebemos que parte da humanidade não evolui de juízo por causa da influência dos medíocres e fúteis tiranos. Porque eles também não largam de suas infantis e mentirosas ilusões de orgulho. Os tiranos não têm salvação de juízo. Eles escolheram conscientemente as suas efêmeras ilusões de vaidades, e por isso, viverão nos seus fúteis mundos inferiores. Assim, os atrasados nazifascistas genocidas de outrora são travestidos atualmente de neoliberais, que empesteiam vergonhosamente o atual desgoverno do Brasil. O nazismo era o nacional-socialismo, da doutrina de extrema-direita, que recebeu o financiamento dos bancos e de várias empresas, que atualmente ainda persistem com os mesmos objetivos. Por amor à verdade, aqueles que falam a verdade acabam irritando os preconceituosos tiranos, podendo até acordá-los de suas ilusões, os salvando também de juízo. Na realidade da justiça, a vaidade de poucos não pode prevalecer sobre a necessidade real de muitos. Na verdade, da realidade natural, quando a humanidade vai reconhecer que tudo o que existe na natureza pertence igualmente a todos, sem privilégios, sem discriminações, sem instituições privadas, sem inventadas doutrinas políticas, econômicas e religiosas. No fundo, o conservadorismo é o medo da perda, é o medo da maturidade, é o medo da evolução de consciência. Assim, os medrosos são falsos, que se revestem de preconceitos e de suas doutrinas inúteis. Nós já estamos no século XXI, e ainda existe idolatria às inúteis e primitivas doutrinas políticas, econômicas e religiosas. Nenhuma lei é útil, se não houver autoconsciência. Pessoas sem discernimento, fora da razão, não compreendem que de fato nenhuma doutrina existe na realidade, pois todas elas são invenções, mentiras. A pessoa discerne ou não. Não existe meio discernimento, nem meia verdade, nem meia liberdade, nem meio amor. Não existem doutrinas na única realidade do infinito. Nem existe a teoria compulsória e reativa de reencarnação, pois, até comprovadamente na natureza, nem se anda para trás na evolução de consciência nas espécies. O Homo sapiens ainda é o animal mais evoluído, acima dos outros animais e do extinto Neandertal. Assim, até a palavra Deus também não significa uma entidade ou um nome, mas ela significa a condição de um ser superior, acima de outros seres mais atrasados de juízo. Causa e efeito são conceitos primitivos, pois tudo permanece dentro da realidade do infinito da natureza. Até a inércia é uma ação que produz os seus resultados. Acima de inventadas doutrinas relativas de bem e mal está o imbatível e único poder da verdade. Desde o início, a pessoa que se ilude com preconceitos de bem e mal morre para a sua vida eterna de evolução de juízo. Apenas os fora da realidade da natureza são preconceituosos, por isso, eles insistem em suas mentiras doutrinárias, para ver se convencem mais trouxas a apoiá-los. São cegos guiando cegos. Os preconceituosos têm falta de juízo, eles não discernem, assim, eles acabam sempre ridicularizados pelos esclarecidos, por insistirem teimosamente em suas vergonhosas mentiras. Cada pessoa é única, incomparável. Logicamente, qualquer forma de preconceito é ruindade, falta de inteligência ou insanidade. Bestas insanos idolatram doutrinas abstratas e desprezam pessoas concretas, contra a razão da realidade. Impressionantemente, há mais de 2000 anos, o Cristo foi o único na história da humanidade que desvendou todo o processo evolutivo de consciência do ser. Por isso, ele comprovou ser mesmo um ser mais evoluído de consciência, acima de todos nós. Cristo compreendeu todo o processo de evolução de consciência dos seres através de suas próprias revelações paranormais. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. As informações por premonições, que ultrapassam o tempo e espaço, comprovam que esses mesmos dons nem ficam armazenados na memória do seu relativo corpo humano mortal. As compartilhadas premonições recebidas no subconsciente humano vêm através de uma consciência transcendental existente no infinito.
Antes de Cristo, todos os reais e raríssimos profetas previram o surgimento dele e atestaram que não existe a teoria de reencarnação, mas existe de fato a ressurreição de juízo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. Os sensitivos profetas testemunharam que os espíritos dos diabos nem evoluíram para uma existência humana carnal. Por isso, por vários testemunhos dos reais profetas, eles constataram não existir a teoria de reencarnação. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1, 6. Portanto, realmente, o ser humano já é um Deus, em relação aos atrasados diabos. E Jesus, respondendo ao diabo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4, 12. O ser evolui ou não? Quem não evolui de juízo na verdade da realidade fica no inferno. Fora do Reino Unido ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. As premonições por parábolas nas profecias alertam que o ser humano que não evoluir de consciência fica preso na mesma condição dos diabos, depois que morre. Assim, essas bestas humanas preconceituosas também vivem em um mundo inferior de juízo, sendo sempre eternamente queimadas pela verdade. Um ser superior de consciência é imparcial, ele não discrimina preconceituosamente pessoas. Pois, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. A palavra pecado significa somente injustiça, sem nenhum mistério, pois ela vem de delito. É constatado nas Escrituras que o esclarecido Cristo acabou com a infantil e mística lei de Moisés, terminando assim com os sacerdócios, templos, rituais e dízimo. Comprove isso por essa declaração de Cristo. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Está bem claro e compreensível a Escritura, para quem a lê. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. Portanto, a infantil e mística lei de Moisés, com os seus sacerdotes, templos, rituais e dízimo, e os profetas, até mesmo seu primo João, com o seu inútil ritual de batismo em água, estavam fora do Espírito Santo da verdade do reino de Deus. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3, 14. Logo, comprovadamente todo o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Quem paga dízimo vai contra a libertação de Cristo. Portanto, constatamos que quem paga dízimo é anticristo. Contra as provas não existem argumentos. Podem-se produzir mentiras, mas não se produzem verdades. Basta uma simples verdade para acabar com séculos de mentiras. A teoria de cristianismo vai contra o real evangelho do Espírito de verdade de Cristo. Portanto, através das Escrituras está constatado materialmente que quem cobra dízimo comete crime penal de estelionato. Nas Escrituras é declarado que o ser superior de consciência é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. O amor é inefável como a vida real, livre, sem regras, ele não tem nenhuma doutrina inventada. O amor real é acima de qualquer lei inventada, pois amor já é respeito.
Na realidade não existe de fato nenhuma doutrina, pois doutrinas são invenções humanas, teorias, mentiras. Mas, muito cuidado! As paranormais profecias são previsões de fatos e não doutrinas inventadas. Foi previsto que agora, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres sem evolução de juízo, entre diabos e pessoas bestas preconceituosas, ficam presas no inferno junto a Satanás. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. Qualquer doutrina religiosa é mentira. Ela é uma ilusória invenção humana, pois não se religa ao ser que sempre está unido conosco no infinito. As existências das paranormais profecias acabam com as inúteis doutrinas e com a dúvida da morte, comprovando a natural existência infinita de todo ser. De fato, na real evolução da natureza, a energia é eternamente transformada. Aquele que segue uma doutrina fica fora da realidade, adorando mentiras, vivendo em um mundo inferior de consciência, sendo sempre queimado pela verdade. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. Somente a verdade é o poder imbatível, irrepreensível, perfeito, sadio, santo. A verdade é o Espírito Santo. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. A única lei de Cristo na justiça imparcial é o amor verdadeiro, acima de ilusões de bem e mal. A verdade liberta e salva a consciência. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Então, seja livre e puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Realmente,